Pastel de Belém é um dos doces conventuais mais tradicionais de Portugal. Ele foi criado em 1837 no Mosteiro dos Jerônimos e a receita é um dos segredos mais bem guardados até hoje. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio e oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E uma das particularidades do pastel de Belém, além do fato da receita ser guardada às 7 chaves, o nome Pastel de Belém foi patenteado e, portanto, só pode ser chamado de Pastel de Belém aquele que é feito na confeitaria que leva o mesmo nome, Pastéis de Belém, ao lado do Mosteiro dos Jerônimos, lá em Lisboa, em Portugal. Mesmo as famílias portuguesas também não podem se referir a ele como Pastel de Belém, e sim um nome alternativo que foi dado, que é Pastel de Nata. E outra curiosidade, que aqui no Brasil nós temos também uma cidade, capital do estado de Pará, que também se chama Belém, mas nem por isso pode utilizar o nome Pastel de Belém. E o Pastel de Belém, ou melhor, o pastel de nata, tem como base a massa folhada. Essa é uma receita que eu já ensinei aqui no canal, o link vai aparecer aqui em cima ou vai estar disponível na descrição para você aprender como faz. Mas tem uma dica importante. No vídeo da massa folhada, eu fiz uma laminação com várias camadas, fazendo várias dobras nela, mas para fazer o pastel de nata, ela não pode ter tantas laminações assim, porque no forno a massa estufa, o recheio, que também é a base de gemas, vai estufar também. Então tudo isso vai ocupar espaço na forminha e é possível que o recheio acabe vazando. Para que isso não aconteça, eu vou mostrar agora o passo a passo da laminação da massa folhada para fazer o pastel de nata. A única diferença é essa. As medidas são as mesmas, o modo de preparo da massa é a mesma. Essa daqui foi preparada e teve o primeiro descanso de geladeira. Então agora começa a laminação aplicando a manteiga. Portanto, você pode seguir todo o passo a passo de preparo de lá, mas fazendo a laminação da maneira que eu vou te mostrar agora. Que ela vai ter um número menor de camadas para que você tenha um pastel de nata muito bem recheado, sem que ele vaze da forminha. Mas é claro, essa é uma opção para quem quer fazer a massa folhada caseira. Você tem a opção sim de usar a massa industrial, vendida já pronta e laminada, que é só você tirar da embalagem e utilizar. Tira aqui. Enfarinha a sua bancada para não grudar. Eu vou abrir no comprimento, porque depois eu vou envelopar a manteiga, ou seja, eu vou colocar a manteiga aqui dentro para começar o trabalho de laminação. Qual vai ser o tamanho? Olha, essa é a minha barra de manteiga, que todo esse passo a passo está lá no vídeo da massa folhada. Coloca no meio. E eu vou fazer uma dobra simples, ou seja, aqui, essa metade para cá, e a outra metade fechando o meio. E você pode apertar aqui um pouquinho para ter certeza que ela vai fechar, inclusive nessas bordas aqui embaixo. Então essa é a primeira diferença de dobras em relação ao vídeo. Porque lá eu fiz uma dobra de manteiga dupla, ao invés dessa daqui simples. Olha, então agora, muita calma, não tenha pressa, para que você espalhe a manteiga pela superfície da massa toda. Abre um retângulo e tenta deixar sempre da mesma largura e espessura. Pronto, esse comprimento é suficiente.
Então agora, corta só um pedaço das duas bordas, que é exatamente aonde a manteiga não chegou. Então aqui eu tenho uma camada de manteiga. Agora eu faço a primeira dobra, que é a dobra de terços, que a gente chama. Apertar com jeitinho. E pronto. Essa é a primeira dobra, que olha, eu transformei em 3 camadas de manteiga. A hora que eu abrir novamente, essas 3 dobras transformam a massa com 3 camadas de manteiga. Então agora ela precisa de 20 a 30 minutos de descanso na geladeira. Então depois do descanso eu vou abrir novamente no mesmo comprimento, dobrar mais uma vez e descansá-la. E aí sim ela vai estar pronta para abrir e ser utilizada. Então essa é a única diferença do que foi feito no vídeo da massa folhada, que eu fiz com várias dobras, vários descansos, para que ela ficasse bem folhada e mostrar para vocês depois o resultado dessa folhagem. Aqui a gente não precisa dessa quantidade grande de folhagens, somente essas 2 dobras, essa e mais uma, é o suficiente para o pastel de nata. Então o preparo do recheio começa na verdade com uma calda. Eu tenho aqui 140 ml de água, coloca numa caneca como essa. O equivalente é uma canela em pau, que o meu tá quebrado, mas dá no mesmo. Mas não use a versão em pó. Casca de limão siciliano. E você poderia usar um outro tipo de limão, caso não tenha acesso ao siciliano, mas o sabor vai ficar diferente. E 160 gramas de açúcar. Mexe só um pouquinho assim, e aí eu vou passar ela para o fogo. Aqui é muito simples. Acende o fogo, não mexa, deixa do jeito que está aqui. Está começando a ferver, agora marca 2 minutos e apaga o fogo. E vocês não têm ideia do aroma delicioso que está tomando conta da cozinha. Agora eu vou reservar só um pouquinho dessa calda, uma vasilha separada. Olha, bem pouquinho mesmo. Vou transferir para uma outra vasilha. Assim ela vai amornar um pouco enquanto passamos para outra parte do preparo do recheio. Então aqui eu tenho 25 gramas de farinha de trigo, que eu vou diluir em 200 ml de leite. E para que isso? Para que ele não fique empelotado. Então você vai ter que fazer isso aos poucos. Coloca uma parte do leite e vem misturando até dissolver toda essa farinha. E se possível, faça numa panela antiaderente como essa, porque vai facilitar todo o processo para você depois. Pronto. Adiciona tudo. Mexe bem. E só então ele vai para o fogo. Agora que a farinha foi dissolvida, acende o fogo. E mais uma curiosidade, este nome alternativo do pastel de Belém, que foi dado pastel de natas, apesar disso, ele não é feito com nata, ele é feito com leite. E é um recheio super cremoso e saborosíssimo. Então, como tem farinha aqui, você vai ficar mexendo o tempo todo até engrossar. Olha, já dá pra ver que ele tá começando a encorpar. Veja, ó. Então agora não para de mexer. Isso. Olha, engrossou. Pode abaixar o fogo. E aqui vem a parte difícil. Se você tiver a ajuda de alguém para ir despejando a calda aos pouquinhos para você, vai ajudar. Porque você não pode parar de mexer. E tem que colocar a calda bem aos poucos, para que esse creme não fique empelotado. E deixa no fogo só por mais 1 minuto. Mexendo sempre.
Pode apagar o fogo. Agora eu tenho 4 gemas que eu preciso adicionar aqui, mas para a gema não cozinhar, você vai fazer isso em separado. Coloca algumas colheradas do creme, mistura bem. E pode despejar aqui. Colocou as gemas, mexe bem para misturar e pronto. Mas como é muito provável que aquela parte do preparo do creme deve ter ficado empelotado, eu vou passar por uma peneira, que isso também vai eliminar a pele da gema. E faça isso com ele quente. Não espere esfriar, não. Pois é, tinha ficado empelotado, olha só. Então agora sim é certeza de que eu vou ter um recheio super cremoso. Reserva ele de lado. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se. Clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim toda vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando em cima dele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Dessa forma você vai estar dando suporte ao canal e a mim e em troca você vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes vão ter acesso. Caso você ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas é uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver a sua foto, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá e ainda vou compartilhar a sua foto no meu Stories. Se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Agora que o recheio está pronto, ele precisa estar de morno para frio para você poder aplicar na massa. Então, enquanto isso, eu vou abrir a massa que já descansou o suficiente, ou se você optou por usar a massa folhada vendida pronta, já laminada, você não precisa dessa parte do processo. De novo, olha, eu vou abrir neste comprimento com a dobra para o meu lado, vou abrir ela de forma retangular. Inclusive esse passo a passo eu também ensinei já num outro vídeo, o do folhado de maçã, que eu usei também a receita caseira de massa folhada. E ali você vai ter um passo a passo mais completo e uma receita de recheio de maçã deliciosa. O link vai aparecer aqui em cima, olha. Se você clicar nele, você vai ser direcionado para a receita ou você pode acessar pela descrição, que o link também vai estar disponível ali. Num tamanho retangular, com mais ou menos meio centímetro ou um pouco menos de espessura. Aí quando ela estiver aberta eu te falo o que fazer em seguida. Minha massa folhada já está aberta, tamanho suficiente. Ela está com meio centímetro, 4 milímetros no máximo de espessura. E toda vez que você fizer a massa folhada ou comprar uma que você tem que abrir, fazer essa última laminação, você precisa cortar as bordas dela, porque é isso que vai expor a laminação, mostrando aquelas várias camadinhas fininhas de massa folhada. Então, olha, vou tirar aqui. E aí, dê preferência a usar uma faca bem afiada. E você aperta, não sai arrastando, porque você estraga a laminação também. Tá vendo? Faz um movimento como se fosse uma gangorra. E pronto.
A minha massa deve estar com aproximadamente 40 por 26, 25. Agora, lembra daquele pouquinho de calda que eu tinha separado? Eu vou pincelar na extensão toda na massa, porque além de ajudar a dar um pouquinho de sabor, vai também ajudar a grudar, porque nós vamos enrolar ela. Agora, você vai pegar um dos lados e vai enrolar com jeitinho, sem apertar, para você não perder a laminação. Então, olha, traz a borda aqui a primeira uma vez. Ó. E claro, tenha certeza de quando você abriu a massa, enfarinhou o suficiente para não estar grudada na bancada. Tá vendo? Formou um rolinho de aproximadamente uns 4 centímetros de altura. E antes de cortar, vai ser muito mais fácil se ela estiver mais gelada do que em temperatura ambiente, especialmente se você mora num lugar muito quente. Então, eu vou colocá-la na geladeira por uns 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora, e aí sim eu vou te ensinar a moldar ela na forminha, que vai ser a forminha de empada número 4, e é a parte mais trabalhosa da receita. Agora que a massa já descansou o suficiente, eu posso cortar e te mostrar como modelar ela dentro da forminha. Eu vou cortar com aproximadamente o tamanho de 2 dedos meus. Deve ser alguma coisa em torno de 3 centímetros. E aí, novamente, use uma faca bem afiada, porque você não vai apertar a faca, porque senão você vai amassar e vai perder toda a laminação. Ó. Então faz esse movimento de vai e volta para que ela fique bonitinha assim. E por isso que neste caso, com ela mais para gelada do que temperatura ambiente, é muito mais fácil de cortar. Inclusive de modelar ela na forminha. Ok. Renderam 16 unidades. Agora que vem a parte trabalhosa, que é modelar essa massa dentro da forminha. Com a parte do corte para cima, coloca bem no meio da forminha e você vai apertar com o dedão aqui no meio. Tenta evitar de amassar esta borda, porque aqui é que vai aparecer a laminação. E aí você vem afinando e trazendo ela todinha, modelando literalmente, olha, dentro da forma. E é muito mais fácil quando a massa está mais para geladinha do que temperatura ambiente. Senão ela começa a amolecer demais, principalmente se você tiver mão quente, você pode acabar derretendo a manteiga. Se começar a grudar, você pode molhar o dedo um pouquinho na farinha, só um pouquinho. E portanto, você vai tentar deixar o mais fino possível, principalmente no fundo, nas laterais. Se conseguir, pode trazer a massa para fora aqui da lateral, olha, não tem problema. Gente, trabalhoso, né? Mais difícil do que parece. E não é à toa que é um doce que foi criado no mosteiro, não é mesmo? Porque tem que ter paciência. E voilá. É isso. Aperta com o dedão e vem trazendo a massa para a borda da forma. E aí uma coisa importante também é o forno. Quando você começar a fazer isso, já acenda o seu forno, porque como é um doce feito, que foi criado no mosteiro, em 1837 nós não tínhamos certamente forno elétrico, eles assavam em forno a lenha e portanto hoje nas versões de forno doméstico nós não alcançamos a mesma temperatura de um forno a lenha, que dependendo da posição pode chegar até quase 500 graus. Então, se você tem forno a gás, ele vai demorar mais para pré-aquecer. Então, você vai precisar de no mínimo 1 hora, acendendo ele no máximo, para que ele esteja bem quente na hora de colocar o pastel de nata para assar. E aí, o forno elétrico, você tem as versões domésticas, alguns chegam a 250 e com sorte tem alguns que chegam a 300 graus, mas é o limite. Então deixa o forno bem quente e aí para isso você já começa a pré-aquecer quando começar a modelar a massa nas forminhas, porque como vocês estão vendo, toma tempo.
Pronto, já modelei 8 unidades. Agora chegou a hora de rechear. Eu deixei ele coberto com plástico filme para não formar uma película em cima. Mas olha, continua cremoso e você não vai encher demais. Porque a massa folhada no forno ela estufa, então ela já vai preencher boa parte do espaço. E esse recheio que também é a base de gemas, ele também estufa. Então você vai deixar pouco menos de 3/4 da forminha com o recheio para não correr o risco dele vazar dentro do forno. Então, como eu tinha avisado mais cedo, assim que eu comecei a modelagem da massa nas forminhas, eu já coloquei o meu forno para pré-aquecer e agora ele está trincando de quente. Então, o tempo de forno e assar corretamente vai depender de você pré-aquecer o seu forno e alcançar a temperatura correta dele. No forno a gás vai ter que deixar realmente no mínimo 1 hora para ele chegar na temperatura máxima que ele alcança. Já no forno elétrico você já consegue uma regulagem mais fácil. Ele vai assar em média de 15 a 20 minutos ou até que ele fique dourado. E aí o importante é, deu esse tempo, 15, 20 minutos, o recheio ele estufa também no forno. Se você tirar ele tudo de uma vez, ele vai tomar um choque térmico e vai murchar demais. Então, para que isso não aconteça, assim que assar, ficar dourado, você vai desligar o forno, não vai abrir a porta e vai marcar 5 minutos. Passou os 5 minutos, abre ligeiramente a porta do forno e prende com uma colher de pau e deixa mais uns 2, 3 minutos, porque dessa forma você vai diminuindo a temperatura mais lentamente, o choque térmico não é tão alto e ele não vai murchar demais. Mas se ele não ficou dourado o suficiente depois desse tempo todo, você poderia usar o dourador, que inclusive é para isso que ele serve, para dar uma gratinada por cima, para deixar ele mais dourado. E se o seu forno não tem essa opção, daria para usar o maçarico também para isso. Então eu vou colocar os meus para assar e quando eles estiverem prontos eu te mostro. E finalmente o meu pastel de nata já assou. Olha, alguns deles chegaram a vazar o recheio. Só que agora tá super quente. Tá, dá para pelo menos tirar daqui. Só que esse é o tipo de recheio que fica muito quente. Então é bom prová-lo mais morno para frio do que morno para quente, porque senão você vai se queimar. E o meu assou em aproximadamente 20 minutos no máximo do meu forno. Então eu vou esperar eles esfriarem um pouco e aí eu te mostro como ele ficou por dentro. E agora sim, eles já esfriaram o suficiente para eu provar sem me queimar. Olha as várias camadinhas de laminação da massa folhada, que o pastel de nata tem que ficar assim. Isso porque foi laminado com somente 9 camadas, que é o ideal para esse tipo de doce, para ele não inflar demais e o recheio vazar, porque na verdade acabou vazando um pouco. Então na hora de colocar o recheio, coloque um pouquinho só acima da metade, não mais do que isso, porque aí não acontece dele vazar dessa forma. Olha aqui embaixo também, o rodamuinho do rocambole que a gente fez com a massa, melhor impossível. Então agora é a hora de fazer vocês sofrerem, porque muito provavelmente vai dar para ouvir o crack da crocância da massa folhada e obviamente a cremosidade do recheio, que durante o preparo o aroma estava enlouquecedor. Ó, vou até colocar aqui, olha o brilho desse recheio, que coisa mais linda. Então vamos lá. Gente do céu, olha o recheio. Massa folhada, super mega crocante. Dos deuses, maravilhoso, meu pai amado. Olha, valeu todo o trabalho. Realmente não é um doce tão simples assim de fazer. É trabalhoso, mas eu vou te falar, vale. E uma coisa que você também pode fazer na hora de servir o pastel de nata é polvilhar açúcar com canela por cima, porque é algo que é feito também no pastel de Belém. Mas se você não gosta de canela, não precisa, pode pular essa parte e de repente só polvilhar açúcar.
ou servir assim mesmo, que ele é maravilhoso do mesmo jeito. Olha, ainda que essa não seja a receita original, porque como eu disse lá no começo, é uma receita guardada a 7 chaves até hoje, desde 1837. São pouquíssimas pessoas que conhecem a receita e, claro, não tem permissão de divulgar. Mas é um doce delicioso, delicado, a crocância da massa folhada é impressionante e a cremosidade do recheio é imbatível. Esse não é um doce que você faz com muita antecedência para servir no dia seguinte, por exemplo. Se ele pegar a umidade, seja da geladeira ou do próprio ambiente, ele perde completamente essa crocância e essa é a graça desse doce, ou de qualquer coisa feita com massa folhada. Portanto, se você preparou, coloque para assar e já sirva para a família, para os amigos, logo em seguida e provem ele ainda morno porque ele é maravilhoso. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas sempre verifique o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque ali eu já deixo várias dicas e várias dúvidas já respondidas, então pode ser que a sua pergunta já esteja lá. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima. Vou ter que comer mais, né? Aproveitar que tá crocante. Ó.